Seja muito bem-vindo ao Pode Incluir, o podcast sobre inclusão da Uniswan. Ele é criado e conduzido pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico. E hoje nós estamos recebendo João Ricardo Figueiredo. Ele é presidente da Associação Nacional de Educadores Inclusivos do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, João. Tudo bem? Obrigado, Rosirene. Tudo bem, e você? Tudo bem. Se apresenta. Sou um homem de pele clara, eu tenho cabelos grisalhos, estou usando óculos, e sou professor e atualmente presidente da ANEI aqui no Rio de Janeiro. Sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho baixa visão. Eu nasci com baixa visão, e eu hoje sou um homem de 47 anos com baixa visão. Eu vou fazer minha audiodescrição, João, quando eu fiz no início, né? Você começou fazendo a sua audiodescrição. Muito surpresa que eu vou saber o que falar. Fez bem, fez bem. Então, eu também sou uma mulher branca, tenho cabelos grisalhos curtos, estou usando um óculos com armação fininha, dourada, estou vestindo uma camisa polo preta. Fiz a audiodescrição certinho, João? Fiz, né? Fez. É assim mesmo, né? Então, João, conta para mim um pouquinho da sua vida, da sua trajetória até aqui, enquanto profissional. Então, Rosirene, como eu falei no início, eu tenho baixa visão e eu nasci com baixa visão, tenho catarata congênita. Catarata. Congênita, isso. E eu nasci em São Luís, do Maranhão. Então, quando eu nasci com a deficiência lá em São Luís, a minha mãe achou que eu teria mais oportunidades se a gente viesse para o Rio de Janeiro. Então, ela veio para o Rio de Janeiro comigo. E aí, aqui no Rio de Janeiro, eu fiz o meu tratamento de vista, eu fiz a minha primeira cirurgia com 3 anos de idade, e eu comecei a minha caminhada educacional no Instituto Benjamin Constant, onde eu estudei desde a educação infantil, antigo jardim de infância, até a 8ª série, atual 9º ano do ensino fundamental. Sempre lá no IBC, na URCA aqui no Rio de Janeiro, uma escola especializada para pessoas com deficiência visual. E aí, quando eu acabei o meu período escolar no IBC, eu fiz concurso para o Colégio Pedro II, eu fiz o ensino médio, então, Colégio Pedro II, e depois fui para a universidade, fui fazer letras, fui fazer português e inglês na UFRJ. E estudei na UFRJ durante os 4 anos da graduação, do bacharelado e da licenciatura. Comecei a dar aula, trabalhei em cursos de idiomas, trabalhei na rede estadual e entrei novamente para o Benjamin Constant em 2006, quando eu fiz concurso público para professor de inglês. Então, desde 2006, eu atuo como professor de inglês no Benjamin Constant. Nesse tempo, eu fiz mestrado em Linguística na UFRJ, fiz doutorado em Linguística também na UFRJ. Interessante que, quando eu fui fazer o doutorado, eu já estava servidor no IBC, eu fiz doutorado voltado para as questões de discurso da pessoa com deficiência da visão, e fiz uma caminhada no Benjamin Constant. Eu fui coordenador de língua inglesa, eu fui coordenador de segundo segmento do Fundamental 2, fui diretor de educação, fui diretor-geral do IBC durante dois mandatos, de 2015 até 2022, foi a época, inclusive, que a gente trouxe para o Benjamin Constant o nosso curso de mestrado, que é o curso de mestrado em ensino da temática da deficiência visual, que é inédito na América Latina. Acho que foi uma grande conquista da nossa gestão. E nessa época eu conheci a ANEI. A ANEI é uma associação nacional de educadores inclusivos, ela tem ramificações em todo o território nacional. Nosso presidente atualmente é o professor Franklin Nascimento, lá de Brasília. E aí eu comecei a me aproximar da ANEI, comecei a fazer alguns trabalhos junto com a ANEI. E quando eu larguei a gestão em 2022, então eu fui convidado para assumir a presidência da ANEI aqui no Rio de Janeiro. Então, desde lá, eu estou junto com o professor Franklin, representando aqui o Rio de Janeiro, onde a gente tem atuado dando assessoria na área de educação inclusiva, ou mesmo promovendo alguns eventos, como esse evento que a gente vai promover agora aqui junto com vocês na Uniswan. Bacana. Vou aproveitar que você fez um resuminho da sua história para falar do Núcleo de Apoio Psicopedagógico aqui da Uniswan. Sim. Eu coordeno aqui na Uniswan, além dos cursos de pós-graduação, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Em uma das áreas, uma das vertentes de atuação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico é justamente a inclusão.
a inclusão das pessoas com deficiência e TGD. E a gente tem alguns alunos com deficiência visual, né? Com todos os tipos de deficiência visual. E uma coisa que eu queria te perguntar, João, que eu acho interessante, que é bem curioso aqui, pelo menos é o que a gente consegue perceber, é que os nossos alunos, eles não fazem utilização do Braille. Todos eles utilizam para a leitura os aplicativos os chamados DOSVox e VDA, NVDA. Já ouviu falar? Sim. Porque eles não são fluentes no Braille, né? O que você acha disso? Como é que vocês veem isso nessa rotina do estudante? Porque, sim, quando nós oferecemos os materiais em Braille, eles não se interessam. Então, Aldirene, nós temos uma questão muito complicada de acesso ao Braille no nosso país. Né? O ideal é que o estudante ele tenha acesso ao Braille no momento da alfabetização, para que ele possa aprender desde criança a se relacionar com o sistema. Agora, é muito difícil, porque se relacionar-se com o sistema não é simplesmente aprender um código. Ele precisa ter todo o domínio do seu corpo, todo o domínio de toda uma questão cognitiva, uma questão corporal, que, de fato, precisaria ser trabalhada desde a educação infantil. O que acontece? As crianças não estão incluídas na educação infantil, ou, quando estão, não têm as suas necessidades atendidas, porque o atendimento educacional especializado, muitas das vezes, não chega até a educação infantil. E aí ele chega lá no primeiro ano do ensino fundamental e ele precisa aprender rapidamente um código dentro de uma sala de aula montada para alunos videntes, e isso ele vai aprender, então, muitas das vezes, no contraturno, dentro de um atendimento educacional especializado, se ele encontrar um professor que conheça o código, que ainda tem esse diferencial. Né? O professor precisa conhecê-lo para ensinar para esse aluno. Então, são várias barreiras que ele precisa transpor para conhecer o código. Sozinho, muitas das vezes, e sem o apoio da família, porque a família também não conhece. Né? Você está dizendo, João, então, que o Braille não é necessário? Não, pelo contrário, super necessário. Ele precisa aprender o Braille para que ele possa conseguir ler e escrever bem, para que ele possa ter coesão e coerência textual, para que ele possa saber, por exemplo, que, um exemplo bem simples, que casa é com S não é com Z. Né? Sem o Braille, ele tem acesso ao material em áudio. E aí ele usa o DOSVox, ele usa o NVDA, ele usa outros programas. Hoje ele usa muito o celular é uma grande ferramenta de acessibilidade. E a gente sabe também que no mundo universitário, que é o que você lida aqui na Uniswan, a grande quantidade de material que ele vai precisar ter acesso em termos de leitura e rapidez não está em Braille. Então você tem a questão dele não ser fluente em Braille e da falta de acesso a esse material em Braille, e, ao mesmo tempo, a facilidade dos recursos de tecnologia assistiva. Então, esses recursos eles acabam sendo facilitadores e precisam ser para que ele possa buscar meios de se incluir e de retirar barreiras do seu caminho. Né? Infelizmente, o que a gente vê é um processo de desbrailização por falta de eficiência do sistema educacional, principalmente da educação básica. Na própria estrutura, né? Na própria estrutura. Né? Você hoje tem, inclusive, eu tive a oportunidade de visitar instituições fora do país. Você tem nas instituições na Europa ou mesmo nos Estados Unidos, as crianças já na educação básica são alfabetizadas com Braille eletrônico, com a linha Braille. A linha Braille não chega para os nossos estudantes aqui. É muito caro, é em torno de R$40 mil uma linha Braille. Né? Então, a gente precisa investir, o governo precisa investir em tecnologia, precisa investir em acessibilidade na educação básica, para que ele possa chegar na universidade já munido desses recursos, além do áudio. Isso vai impactar na formação dos professores, na mudança de pensamento das escolas, porque os professores, para receber esses alunos fluentes em Braille, eles precisam ser fluentes em Braille. Com né? certeza. Isso impacta nessas mudanças que a gente não vê. Eu não consigo enxergar essa mudança daqui a 5 anos. Sim. E para o professor ser fluente em Braille, o Braille é um código, ele vai ler com o olho, ele não vai ler com o dedo. Pois é. Né? Ele é uma pessoa que enxerga bem, uma pessoa vidente. Então, o aluno dele precisa de todo um preparo corporal para conseguir ter tato suficiente para discriminar os pontos. Ele não, ele vai decorar o código e vai ler com o olho. Então, para ele é muito mais fácil. E é diferente da forma que o aluno que tem deficiência visual vai
fazer a leitura, né? Com certeza. E será que ele consegue entender isso, o professor vidente? Eu acho que falta informação. Ainda, em pleno século XXI, falta informação e falta formação. Então, acho que é essa uma das lutas da ANEM, inclusive, é levar formação. É levar formação, inclusive, para quem está na graduação, para quem está nas licenciaturas, para que ele já possa sair da universidade hoje com uma outra cabeça, com uma outra visão, Entendendo a importância da inclusão, né? entendendo a importância da inclusão. A gente tem, te falei, né? A gente tem aqui 3 cursos de pós-graduação voltados para a área da educação, uma de psicopedagogia, clínica institucional que eu coordeno. Uhum. O outro é esse que eu falei de TGD, né? Transtornos globais de desenvolvimento e terapias de manejo. E outras de neurociência e aprendizagem. Todos voltados para a formação dos professores, a gente sempre tentando fazer com que esse professor pense na inclusão. Sim. Pense e tenha uma prática inclusiva, Uhum. né? Mas a gente percebe que é um trabalho ainda muito lento. Muito legal. Muito lento. Algumas coisas já avançaram, muitos passos já foram dados, né, João? Sim, com certeza. Mas ainda tem um caminho a ser percorrido. A gente hoje não precisa mais brigar por matrícula. O que a gente precisa brigar hoje é pela efetividade desse estudante dentro da sala de aula. Uma aprendizagem verdadeira. Verdadeira, isso. Porque essa questão mesmo do não acesso ao braille para as crianças que têm deficiência visual nas escolas, isso vai impactar quando ele chega no ensino superior. Com certeza. Porque é o que eu estou te dizendo, né? Os nossos alunos, eles chegam sem essa fluência no braille e os materiais são pouquíssimos. Se você imagina, vou te dar um exemplo. Nós tivemos um aluno, acredito que deve ter concluído o curso há uns 2 anos atrás, um aluno no curso de gastronomia, cego, completamente cego. Uhum. E aí, quando ele se matriculou, foi aquela comoção. Como é que vai ser? Como é que a gente vai receber um aluno cego no curso de gastronomia? Sim. Nós organizamos tudo, preparamos a instituição inteira. O aluno fez o curso de gastronomia, concluiu, fez a graduação, fez a pós-graduação, está vivendo a vida dele lindamente, exercendo a profissão dele. Que bom. Deu tudo Vocês certo. cumpriram o papel de vocês. Adequamos a instituição. O que é importante, é o que a gente diz sempre para a equipe e para a instituição, né? O importante é você entender a necessidade daquela pessoa. E aquela pessoa precisava de algumas adequações. E uma delas, João, é que à época não tinha esses aplicativos, o NVDA e o DOSVox, que eram os aplicativos que ele usava, os sintetizadores de voz que ele usava. Uhum. Eles não faziam leitura das imagens, dos gráficos, né? Uhum. E a gente não tinha conhecimento naquela época dos ledores que hoje tem. Hoje nós temos, através das inteligências artificiais, ledores de imagem. Isso. Só que naquela época a gente não tinha esse conhecimento, nem tinha Isso é muito novo, né, Valdir? Isso é muito novo. Começou ontem, praticamente. Isso. E aí, o que a gente fez para poder atender as necessidades desse aluno? Porque ele precisava ter conhecimento, era gastronomia. Ele precisava das fichas técnicas e as imagens dos pratos que ele ia confeccionar, cozinhar, né? Nós fizemos um projeto de extensão e os alunos narravam, faziam audiodescrição das imagens. Uhum. E aí a gente tem um acervo de todo o material da gastronomia audiodescrito. Que legal. Depois a gente fez com a pedagogia. E isso envolveu os alunos. Envolveu os alunos. Uhum. Envolveu os alunos. Mas porque nós estávamos preocupados nós olhamos para a necessidade daquele aluno e a nossa proposta era atender a necessidade dele. Agora, se anos atrás, quando ele entrou para a escola, né? Quando a família matriculou ele na educação básica, se ele tivesse sido formado, alfabetizado em braille, hoje ele chegaria no ensino superior de outra forma. Eu acredito se a escola fosse toda assim. Eu acredito que até escrevendo melhor. Porque uma das questões que a gente enfrenta é esse estudante chegando no ensino superior e quando ele precisa fazer um artigo, uma monografia, ele tem muita dificuldade de escrita, justamente porque ele não lê, porque ele não se relaciona com o texto. Ele só ouve. De um transcritor. Isso. Muitas vezes a gente precisa também, a gente tem um outro projeto de ledor e transcritor. Uhum.
E muitas vezes o transcritor ajuda esse aluno, Sim. porque ele escreve de uma maneira que nem todos consigam entender. Sim, Aí o transcritor ajuda. sim, mas se ele já se relacionasse com o sistema de leitura escrito como Braille, ele conseguiria, né, ter mais domínio da linguagem escrita. É verdade. Então, Rosane, quantos alunos com deficiência visual vocês têm na Uniswan hoje? João, em Bom Sucesso, nós temos 14 alunos com deficiência visual, né? Em Campo Grande, nós temos 5. E em Bambu, nós temos 2. Eu acho um número expressivo, né? 14 alunos aqui em Bom Sucesso. Todos com deficiência visual, tipos de deficiência visual diferentes, né? E todos eles são acompanhados pelo NAP. Assim, esses são os que nós temos ciência, né? Da deficiência visual. Agora, falando de todas as deficiências, em Bom Sucesso, nós temos 174 pessoas com deficiência ou transtornos globais de desenvolvimento, que são acompanhados pelo NAP. E esses são acompanhados. A gente tem ciência dos que a gente acompanha, mas provavelmente eu acredito que haja um número maior, mas porque as pessoas nem todos querem ser acompanhados, nem todos querem se autodeclarar como com deficiência ou um transtorno global, e aí a gente não tem como acompanhar, mas é um número realmente específico. E tem muito tempo o NAP aqui na Uniswan? O NAP começou o trabalho em 2006. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Bastante tempo. João, então, falando da nossa parceria, né? A parceria do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Uniswan com a ANEI, Associação Nacional de Educadores Inclusivos. Vamos falar um pouco dessa parceria e tocar no evento que nós estamos construindo juntos. Você vai falar sobre ele? Vamos sim. Então, a ANEI foi muito bem recebida aqui por vocês quando nós trouxemos a ideia de fazermos um evento sobre inclusão e voltar para a pessoa com deficiência visual. E agora eu entendo por quê. Você já tem uma história e um público, né, de estudantes dentro do campus, principalmente aqui, né, de Bom Sucesso, com deficiência visual. Acho que é muito interessante um evento como o nosso. E a gente traz, então, um evento para discutir a inclusão, para discutir processos pedagógicos, para discutir tecnologia assistiva, né, para discutir a eliminação de barreiras, todo voltado para esses estudantes, né, para os profissionais que vão trabalhar com esses estudantes com deficiência visual. Bacana. Quando você fala em eliminação de barreiras, fala para a gente um pouquinho da programação do dia, tu lembra? Leandro, então, o evento ele vai ter algumas palestras na parte da manhã, vai ter algumas oficinas na parte da tarde e encerra com uma palestra. Então, na parte da manhã, a gente vai abrir o evento com uma palestra sobre a pessoa com deficiência visual, feita pela professora Maria da Glória Almeida. A professora Maria da Glória, ela é professora aposentada do Benjamin Constant, foi membro da direção-geral do IBC, professora alfabetizadora, uma pessoa cega, que eu acho que é o diferencial desse evento, Mozurene. A gente está trazendo palestrantes, a gente está trazendo profissionais que vão trabalhar no apoio, né, com deficiência, para a gente mostrar na prática, né, que essas pessoas, elas fazem parte dessa construção, né? Então a gente vai ter a palestra da professora da Glória, depois eu vou falar um pouco sobre o atendimento educacional especializado em deficiência visual, né? Nós vamos ter uma palestra também na parte da tarde sobre tecnologia assistiva. A gente conseguiu fechar uma parceria, a gente está trazendo a Tec Assistiva para o evento, que é uma das grandes fomentadoras do nosso país de recursos de tecnologia assistiva, né? E vamos ter algumas oficinas, que eu acho que também é a parte prática do evento para quem estiver fazendo seminário conosco, ter vivências, né? Então vamos ter uma oficina sobre baixa visão com a professora Eliana. Nós vamos ter uma oficina sobre orientação e mobilidade, onde as pessoas vão ter a opção, a oportunidade, né, de experimentar a orientação e mobilidade com a bengala longa e com o guia, que eu acho que vai ser, né, uma experiência muito interessante. Nós vamos ter oficina sobre audiodescrição com a Carla. A Carla é uma pessoa com deficiência visual que trabalha com audiodescrição. Nós vamos ter uma oficina sobre deficiência múltipla, né, com o professor Ivan. O professor Ivan estudou na PERC nos Estados Unidos. Ele traz uma experiência interessante sobre deficiência visual cortical,
né? Então, eu acho interessante essa passagem do professor Ivan. Vamos ter uma oficina sobre políticas públicas, para que nós possamos entender, né, todos esses processos de políticas. Então, a gente vai ter diversas oportunidades para que, né, as pessoas que estiverem inscritas no seminário possam estar conosco, tendo diferentes vivências, diferentes experiências, todas no campo da deficiência visual. Acho que vai ser uma oportunidade incrível de aprendizagem. Com certeza, principalmente por conta das oficinas. Nós nos preocupamos muito com as oficinas, né, em trazer pessoas que vivenciam, né, na prática questões relacionadas com a deficiência, para que o público que estiver ali assistindo possa ter experiências. Então, na oficina de baixa visão, por exemplo, a professora Eliana, que é uma pessoa com baixa visão, vai simular diferentes patologias para que quem estiver fazendo a oficina possa entender o que é o comprometimento do campo visual central, o que é o comprometimento do campo visual periférico, para que ele possa ter uma experiência um pouco imersiva na questão da deficiência visual. Então, acho que vai ser um dia bem proveitoso. Para participar do evento, como é que são as inscrições, como é que isso vai acontecer? Então, Rosirene, o evento ele tem um custo de inscrição de R$300. Para o público da Uniswan, ele está saindo a R$150 e nós temos 60 vagas disponíveis para que o NAP possa direcionar gratuitamente para o público da Uniswan. Ai, que maravilha, isso é muito bom, né, João? Isso, com certeza. A gente precisa que acessem o QR Code na peça de divulgação e façam a inscrição via o Google Formulário que vai abrir no QR Code. E qualquer coisa a gente está à disposição. Então, os professores interessados fiquem atentos, porque nós vamos sortear alguns nomes para essas vagas que nós recebemos para gratuidade. Fiquem atentos, porque o evento vai ser muito bom. Então, João, você já falou das inscrições, falamos dos professores que serão sorteados. Se você pudesse dar uma dica... Eu esqueci uma coisa. Nós falamos das oficinas, mas tem uma oficina que a gente fechou há pouco tempo, né, que é uma oficina do pessoal da Dorina no Rio de São Paulo. Eles estão vindo de São Paulo. A Fundação Dorina ela é especializada na produção de livros em braille, né, no programa do livro didático, do PNLD. E eles vêm no nosso evento fazer uma oficina sobre produção de material em braille. Eu acho muito importante a participação da Dorina. É uma instituição de fora do estado do Rio de Janeiro, que se dispôs a estar com a gente aqui e divulgando o trabalho deles conosco. Excelente oportunidade, é verdade. Então, João, diz pra gente, se você pudesse dar uma dica para um professor que quer incluir melhor seus alunos com deficiência visual, o que ele poderia fazer? Acho que a primeira coisa que o professor precisa ter é boa vontade. Ele precisa querer incluir. Ele precisa querer entender aquele sujeito que está ali na frente dele. E perguntar à pessoa, o que você precisa? Qual é a sua necessidade? Muitas das vezes você não fala com a pessoa com deficiência, você fica com medo de falar com ela, você acha que ela não vai conseguir responder, mas é importante ouvir o que a pessoa precisa. Às vezes ela precisa de um recurso muito pequeno, uma ação muito pequena daquele docente para que ela possa se sentir incluída dentro da sala de aula. Então é importante essa conversa, é importante esse entendimento. E, é claro, buscar estudar, buscar se aprofundar, buscar conhecimento. Eu acho que cada vez mais nós, professores, precisamos entender que nós não somos mais professores daquele aluno padrão que tinha antigamente. Nós somos professores de todos. E todos podem estar na nossa sala de aula. Então, nosso grande desafio é estarmos o tempo todo estudando, o tempo todo aprendendo, mas, sobretudo, termos disponibilidade para incluir e para entender aquela pessoa que está na nossa frente. Não, muito bem, é isso mesmo. Que recado você daria, primeiro, para os alunos que têm deficiência visual da Uniswan, e para as pessoas que têm deficiência visual que virão para o nosso evento? Olha, eu acho que o grande recado que eu posso dizer é não desistam.
Você ter a deficiência é você se deparar com barreiras todos os dias. É você, às vezes, chegar à noite em casa, querer botar sua cabeça no travesseiro, chorar, e você tem todo o direito de fazer isso. Mas no dia seguinte, você precisa ter coragem para levantar e continuar, porque é você que vai, perder se você não for mais um dia para a luta, mais um dia para a vida. Ter uma deficiência não quer dizer que você é ineficiente, não quer dizer que você é incapaz, quer dizer que você tem algo que você precisa vencer. E está cada vez mais provado que a sociedade é uma sociedade plural e que essa sociedade, então, ela precisa ser para todos. E cabe a nós, pessoas com deficiência, buscarmos sempre o nosso espaço e sempre termos oportunidade de estarmos à frente, nos movimentos, nas conversas, nas falas sobre deficiência, porque é importante que nós possamos falar sobre nós mesmos também. Que bom, João, nossa conversa, né? Foi boa, né? Foi, com certeza. Eu quero te agradecer pela presença. Quero saber se você tem alguma rede social que quer deixar, divulgar para o pessoal, para a galera, para seguir. Vamos sim. Então tem o meu Instagram, @Figueiredo João Ricardo, e tem a página da ANEI, que é anei.org.br. O Instagram do NAP, pessoal, é @NAPUniSwan. Sigam a gente lá nas redes sociais. Todas as informações sobre o NAP e sobre o Uniswan você encontra lá. João, obrigada por sua presença, por ter estado conosco aqui nesse momento. Esse bate-papo gostoso. Foi bom, né? Foi ótimo, eu que agradeço, foi uma boa oportunidade e estou à disposição. Agora é só a gente se organizar para que o evento dê tudo certo, seja um sucesso. Vai ser, Vai ser. vai ser. Obrigada, tá, João? Nada. E você que assistiu até aqui, muito obrigada e até a próxima.